Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 8h36 e fazemos contato com o coordenador da Pastoral do Povo de Rua da Arquidiocese de São Paulo, Padre Júlio Lancelotti. Bom dia, Padre. Bom dia. Padre, daqui a pouco, às 10 horas da manhã, os movimentos sociais vão realizar um ato em memória do catador de materiais recicláveis Carlos Roberto da Silva, que morreu após ser queimado no último domingo. Queria que o senhor comentasse como que vai ser esse ato e também falasse a respeito desse episódio lamentável. Então, o ato vai ser às 10 horas na rua Celso de Azevedo Marques, na Moca, em frente do supermercado Dia, onde o Carlos estava dormindo e onde ele foi atingido de maneira criminosa com fogo. Então vão estar lá o grupo das Flores pela Democracia e vários representantes de várias entidades da sociedade que luta pelos direitos humanos. Está lá desde o CONDEP, o Centro Gaspar Garcia, a Pastoral de Rua da Arquidiocese, o Movimento Nacional da População de Rua, que repudiando a violência contra a população de rua, nesse caso específico, nos chama a atenção a questão das investigações, porque parece bastante inverossímil o depoimento da pessoa que diz que confessa o crime, mas que a motivação é porque tirou 10 mil reais dele. Isso não tem credibilidade nenhuma e acredito que essa motivação torna também não crível a confissão. Quer dizer, esse suspeito que foi detido pela Polícia Civil de São Paulo na madrugada de quarta-feira, na verdade, então, na sua avaliação, esse depoimento que ele prestou, ele tem muitas incongruências, como essa apontada pelo senhor, padre. Claro, qualquer um de nós acha impossível alguém conseguir sacar 10 mil reais de uma conta no banco, ficar com 10 mil reais no bolso e dormir na rua e, de repente, se dar conta que o dinheiro desapareceu. E que a única pessoa que sabia era o Carlos. Aí ele foi lá e queimou. Se o Carlos sabia, ele certo teria que ir lá procurar se os 10 mil reais estavam lá. Porque ele correu o risco de queimar o dinheiro também. Exatamente. Então, pela lógica, até da questão de valor e financeira, ele iria procurar onde estaria o dinheiro. Onde você pôs. Não vou matar o cara, eu vou querer saber para recuperar o dinheiro. Então, parece muito sem credibilidade. A própria polícia não acredita nisso. Mas, a meu ver, isso invalida também a confissão. Quer dizer, nesse aspecto, padre, o que poderia estar por trás desse crime? Porque a gente sabe que muitas pessoas se interessam, enfim, a violência contra a população de rua é muito grande, tem setores que, na verdade, são interessados na eliminação das pessoas. Então, o que estaria por trás disso, padre? Não, isso que eu acho que precisa ser investigado. Se alguém pediu para ele confessar, se ele é um laranja nesse crime, se alguém pagou para ele fazer isso. Eu acredito que a forma da polícia dizer o caso já está resolvido, eu acho que não está, não. Eu acredito que não só ir no banco para ver se ele tem a conta ou não tem. Agora, ele não tendo a conta, e aí? Fica como? O que é que vai ser feito? O que vai acontecer? Sim, e inclusive a câmera de segurança mostra, uma pessoa se aproximando do Carlos e ali joga alguma coisa ali que começa a queimar. Então, como o senhor falou, padre, não existe qualquer tipo de tentativa de diálogo ali ou de querer saber onde supostamente estaria esse dinheiro, se essa história fosse crível. Se alguém tirou os 10 mil, ele correu o risco de queimar os 10 mil junto. Acho que todas essas coisas têm que ser verificadas. Agora, padre, a gente sabe que esse é um episódio trágico, mas outros tantos episódios trágicos acabam afetando o cotidiano da população de rua no dia a dia. O senhor tem sentido que isso tem afetado de alguma forma o poder público, tanto municipal como nas outras instâncias, tem se preocupado mais com a questão da população de rua ou isso ainda não aconteceu? Tem se preocupado em que eles desapareçam, tem se preocupado com o higienismo.
tem se preocupado com as desocupações, tem se preocupado com tirar o povo. Hoje temos notícia, não sei se vocês têm, de um morador de rua que foi eletrocutado. Nós ainda não temos todas as informações, mas se a pessoa é eletrocutada é porque não tem abrigo. Eu perguntaria, inclusive no caso do Carlos, se ele foi contado no censo. Se no censo da população de rua passou lá onde ele estava, já que ele estava lá há mais de um ano, e se ele foi contado. Quer dizer, esse é um outro problema também, né? A gente não tem dados mais confiáveis a respeito do tamanho da população de rua. Inclusive, sim, padre, queria perguntar para o senhor, muitas pessoas comentam que nos últimos 2, 3 anos tem aumentado demais a população de rua, pelo menos na cidade de São Paulo. A gente sabe que não é um fenômeno só daqui, também em outros lugares. O senhor também tem sentido isso? Tem aumentado? Claro, o próprio censo que a prefeitura não conseguiu publicizar ainda, fala de um aumento de 60%. Mas esse aumento de 60% aqui em São Paulo é questionável. O aumento, a nosso ver, é maior. A nosso ver, o aumento chega a 90%. E aí, pode falar, né? Oi, padre. Aqui é a Ana Rosa falando, tudo bem? Sim. Padre Júlio, eu queria também te perguntar um pouco, já que você está no dia a dia dessa população em situação de rua, se também mudou um pouco o perfil dessas pessoas que estão chegando às ruas. Porque o que aumenta muito o número de jovens. E eu ia perguntar, inclusive, sobre famílias completas. Sim, eu estou aqui agora, vocês devem estar ouvindo ruído, com várias famílias, várias pessoas. Muitos estão esperando, problema de aluguel, problema de gás, problema de medicação, problema de alimentação. São inúmeros os problemas, são infinitos. E a própria prefeitura não dá conta disso e não responde de maneira adequada a todas essas demandas. Então, quer dizer, essa população está cada vez mais jovem e cada vez mais núcleos familiares completos chegando às ruas, né? Estão vários grupos familiares. Correndo o risco de despejo, não tendo onde ficar. Padre, e quando o senhor fala da questão do censo, que é feito pela prefeitura, existe então uma subnotificação em relação aos verdadeiros casos, né, que tem. E o que a prefeitura entende como população de rua e o que poderia ser aprimorado nesse conceito justamente para existirem dados que fundamentem políticas públicas? Pois eles não contaram nem os que estão nas calçadas. Eu conheço muita gente que não foi contado, que está em mocós, que está embaixo de viadutos, que está atrás de alambrados, muitos não foram contados. Então, quer dizer, existe um conceito da prefeitura que não dá nem para a gente definir corretamente qual seria. Eles definem, mas não foram capazes, com a equipe que tinham e com a empresa que fez, de chegar a todos. Entendi. E aí, obviamente, que a gente sabe que mesmo quando se existe uma boa vontade da administração municipal ou de outras administrações para estruturar políticas públicas nesse sentido, a falta desses dados é algo fundamental, né? Fundamental. Tá certo, padre. Padre, queria agradecer muito a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, agradeço muito a você. A gente que agradece, conversamos com o coordenador da Pastoral do Povo de Rua da Arquidiocese de São Paulo, Padre Júlio Lancelotti.